A carta que vou relatar é sobre o que acontece a uma pessoa quando morre em pecado mortal, um texto aprovado pela Igreja Católica que não vai contra a doutrina. A Cúria Diocesana de Treves, na Alemanha, autorizou sua publicação em 1953 como sumamente instrutiva. A Carta do Além apareceu primeiro em livro de revelações e profecias, juntamente com outras narrações. Foi reverendíssimo padre Bernardin Krepel, doutor em teologia, que a publicou em separado e quem lhe prestou mais autoridade. Esta é uma história real da jovem Anne, de sua vida, morte e condenação. Esta carta foi encontrada após a morte da freira Clara em seus pertences. Clara relata fatos que lhe foi mostrado em sonhos sobre acontecimentos da vida desta amiga que ela desconhecia, informações que ela não tinha como saber depois que a amiga já havia morrido e não tinha tido contato com ela por muitos anos, até saber de sua morte. Entre os papéis deixados por uma jovem que morreu num convento como freira, foi encontrado o seguinte depoimento: tinha eu uma amiga, quer dizer, éramos mutuamente chegadas, como companheiras e vizinhas de trabalho no mesmo escritório M. Quando mais tarde Anne se casou, nunca mais a vi. Desde que nos conhecemos, reinava entre nós, no fundo, mais amabilidade que amizade. Por isso, eu sentia dela pouca falta. Quando, após seu casamento, ela foi morar no bairro elegante das Vilas, bem longe do meu casebre. Quando, no outubro de 1937, passei minhas férias no Lago Garda, minha mãe escreveu-me em meados de setembro. Imagine, Anne morreu. Num desastre de automóvel, perdeu a vida. Ontem foi enterrada no cemitério do Mato. Essa notícia espantou-me. Sabia eu que a Anne nunca fora propriamente religiosa. Estaria ela preparada quando Deus a chamou de repente? Na outra manhã, assisti na capela da casa do pensionato das irmãs, onde eu morava, a Santa Missa em sua intenção. Rezava fervorosamente por seu descanso eterno, e nessa mesma intenção ofereci também a Santa Comunhão. Mas o dia todo eu senti certo mal-estar, que foi aumentando mais e mais pela tarde. Dormi inquieta, acordei de repente, ouvindo como se sacudisse a porta do quarto. Liguei a luz, o relógio no criado-mudo marcava a meia-noite e 10 minutos. Nada, porém, eu podia ver. Nenhum barulho havia na casa. Apenas as ondas do lago Garden batiam, quebrando-se monotonamente no muro do jardim do pensionato. De vento, nada eu ouvia. Tinha eu, todavia, a impressão de que, ao acordar, eu tivesse percebido, além das batidas na porta, um ruído como que de vento, parecido ao do meu chefe de escritório, quando mal-humorado me atirava uma carta amolante sobre a escrivaninha. Refleti um momento se devia levantar-me. Tudo não passa de um cisma, disse-me resoluta. Não é senão produto da minha fantasia sobressaltada pela notícia da morte. Virei-me, rezei alguns Pai Nossos pelas almas e adormeci de novo. Sonhei então que me levantava de manhã às 6 horas, indo à capela da casa. Quando abri a porta do quarto, dei com um maço de folhas de carta. Levantá-las, reconhecer a escrita de Anne e dar um grito foi coisa de 1 segundo. Tremendo, segurei as folhas nas mãos. Confesso que fiquei tão apavorada que nem podia proferir o Pai Nosso. Fiquei presa de uma quase sufocação. Nada melhor que fugir dali e ir para o ar livre. Arranjei-me malmente os cabelos e pus a carta na bolsa e saí à pressa de casa. Fora subi o caminho que seguia tortuoso para cima, por entre oliveiras, loureiros e quintas de vilas, e para além da mundialmente célebre estrada de Gardesana. Na manhã despontava radiante. Nos outros dias, eu parava a cada 100 passos, encantada pela magnífica vista que me ofereciam o lago
e a magnificamente bela ilha de Garda. O suavíssimo azul da água refrescava-me, e como uma criança olha admirada para a avó, assim eu olhava sempre admirada de novo o cinzento monte do Baldo, que se ergue na margem oposta do lago, crescendo de 64 metros acima do nível do mar até 2.200 metros de altura. Hoje eu não tinha olhos para tudo isso. Depois de caminhar um quarto de hora, deixei-me cair maquinalmente sobre um banco encostado em 2 ciprestes, onde no dia anterior eu tinha lido prazerosamente a donzela Teresa. Pela primeira vez eu vi nos ciprestes símbolos da morte, coisa que neles nunca reparava no sul, onde tão frequentemente se encontram. Peguei a carta, faltava-lhe a assinatura. Sem a mínima dúvida, era a escrita de Anne. Nem mesmo faltavam nela o grande S involuta, nem um T francês a quem se havia acostumado no escritório para irritar o Sr. G. O estilo não era dela, pelo menos não falava como de costume. Sabia ela tão amavelmente conversar e rir com seus olhos azuis e seu grandioso nariz. Somente quando discutíamos assuntos religiosos é que ela se tornava mordaz e caía no rude tom da carta. Carta do além. Clara, não rezes por mim. Sou condenada. Se te comunico isso, é se a respeito de algumas circunstâncias da minha condenação te dou pormenorizadas informações. Não creias que eu faço por amizade. Aqui não amamos a ninguém mais. Faço como parcela daquele poder que sempre quer o mal e sempre produz o bem. Na verdade, eu queria também ver-te aqui, onde eu para sempre vim parar. Não estranhes esta minha intenção. Aqui pensamos todos da mesma forma. A nossa vontade está petrificada no mal, no que vós chamais mal. Mesmo quando fazemos algo de bem, como eu agora, descerrando-te os olhos sobre o inferno, não o fazemos com boa intenção. Lembra-te ainda. Faz quantos anos que nos conhecemos? Em M, tinha 23 anos e já não trabalhávamos no escritório havia meio ano quando lá entrei. Tiravas-me bastante vezes de embaraços. Davas-me, a mim, principalmente frequentes bons avisos. Mas que é que se chama de bom? Eu louvava então tua caridade. Ridículo. Tuas ajudas provinham de pura ostentação, como aliás eu já suspeitava. Nós aqui não reconhecemos bem algum em ninguém. Conheceste minha mocidade. Cumpre preencher aqui certas lacunas. Conforme o plano de meus pais, eu não deveria nunca haver existido. Aconteceu-lhes um descuido, a desgraça da minha concepção. Minhas 2 irmãs já tinham 15 e 14 anos quando eu vim à luz. Oxalá nunca eu tivesse nascido. Oxalá pudesse eu agora aniquilar-me, fugir a esses tormentos. Não há volúpia comparável a acabar minha existência, como se reduzir a cinzas um vestido sem mesmo deixar vestígios. Mas é preciso que eu exista, é preciso que eu seja tal como eu me tenho feito, como a falha total da finalidade da minha existência. Quando meus pais, ainda solteiros, mudaram-se da roça para a cidade, perderam o contato com a igreja. Assim era melhor. Mantinham relações com pessoas desligadas da religião, conheceram-se no baile e viram-se obrigados a casar meio ano depois. No ato do casamento, pegaram nele só algumas gotas de água benta, suficientes apenas para atrair mamãe à missa domingueira raríssimas vezes por ano. Nunca ela me ensinava a rezar direito. Esgotava-se nos cuidados de cada dia, ainda que a nossa situação não fosse ruim. Assim desejam a não existência. Tudo se nos torna tormento, cada conhecimento recebido ao falecer, cada lembrança da vida e do que sabemos se transforma numa flama incandescente. E todas essas lembranças,
nos mostram aquele medonho lado que fora uma graça que desprezamos. Como isso atormenta! Não comemos, não dormimos, nem andamos com as pernas. Espiritualmente acorrentados, nós, reprobos, fitamos estarrecidos a vossa vida falhada, uivando e rangendo os dentes, atormentados e cheios de ódio. Ouves tu? Bebemos aqui ódio como água, odiamo-nos mutualmente. Mais do que tudo, odiamos a Deus. Procuro tornar-te isso compreensível. Os bem-aventurados no céu devem amá-lo, porque o veem desveladamente em sua arrebatadora beleza. Isso torna-os indescritivelmente felizes. Sabemos isso, e é esse conhecimento que nos torna furiosos. O homem na terra que conhece a Deus pela criação e revelação podem amá-lo, não são forçados a fazê-lo. O crente, furiosa eu te digo aqui, que contempla meditando Cristo estendido na cruz, o amará. Mas a alma de quem Deus se acerca, fulminante como vingador e justiceiro, como quem foi repelido, essa o odiará, como nós o odiamos. Odeio com toda a força de sua má vontade. Odeio eternamente, em virtude da deliberada resolução de ficar afastada de Deus, com que terminou a vida terrena. Essa perversa vontade não podemos revogá-la, mas nem jamais queremos revogá-la. Forçada, ainda acrescento que Deus é propriamente ainda misericórdia para conosco. Disse forçada. A razão é esta: ainda que voluntariamente escreva esta carta, não me é possível mentir como eu bem queria. Assento no papel muitas informações contrariamente à minha vontade. Também a corrente de injúrias que queria despejar. Tenho que reengoli-la. Deus era misericordioso para conosco, pelo que não deixou a nossa vontade produzir e efetivar na terra todo o mal que desejávamos fazer. Se ele nos tivesse deixado a esmo, teríamos aumentado muito a nossa culpa e castigo. Deixou-nos morrer prematuramente, como a mim, ou introduziu circunstâncias atenuantes. Agora, ele nos torna misericordioso, porque não nos obriga a nos aproximar dele, porém a ficarmos neste lugar distante do inferno, diminuindo-nos o tormento. Cada passo mais perto de Deus dar-me-ia maior sofrimento do que a ti a um passo mais perto de uma fogueira. Ficaste espantada um dia quando te contei em passeio o que meu pai disse alguns dias antes da minha primeira comunhão. Cuida, Anita, que ganhaste bonito vestido. O mais não passa de burla. Quase me teria mesmo envergonhado de teu espanto. Agora rio-me disso. O mais bem feito em toda essa burla era permitir-se a comunhão apenas aos 12 anos. Eu já estava então asaz possuída do prazer do mundo e não levei a comunhão a sério. O novo costume de deixar as crianças receber a comunhão aos 7 anos põe-nos furiosos. Evitamos todos os meios para burlar isso, fazendo crer que para comungar cumpre haver compreensão. É preciso que as crianças já tenham cometido antes alguns pecados mortais. O branco Deus será menos prejudicial, então, do que recebido quando a fé, a esperança e o amor, frutos do batismo, escarro sobre tudo isso, ainda estão vivos no coração da criança. Lembrastes que já sustentei esse mesmo ponto de vista na terra? Torno a meu pai. Ele brigava muito com a minha mãe. Raras vezes te frisei isso. Tinha vergonha. Ah, que é vergonha? Coisa ridícula. A nós tudo nos é indiferente. Meus pais não dormiam mais no mesmo quarto. Eu dormia com a minha mãe,
papai no quarto ao nosso lado, onde podia voltar a qualquer hora da noite. Ele bebia muito e gastou a nossa fortuna. Minhas irmãs estavam empregadas e precisavam do seu próprio dinheiro, como diziam. Mamãe começou a trabalhar. No último ano de sua amargurada vida, papai batia em mamãe muitas vezes, quando não lhe queria dar dinheiro. Para mim, ele era sempre bonzinho. Um dia, contei-te isto e ficaste escandalizado sobre o meu capricho. E de que não te escandalizaste em mim? Um dia, pois devolveu 2 vezes sapatos novos, porque a forma dos sapatos não me era bastante moderna. Na noite em que uma apoplexia vitimou meu pai mortalmente, aconteceu algo que eu nunca te confiei, por temer desagradável interpretação de sua parte. Hoje, porém, deves sabê-lo. Esse fato é memorável, porque foi pela primeira vez que meu atual espírito carrasco se acercou em mim. Eu dormia no quarto de minha mãe. Suas respirações regulares denotavam seu profundo sono. De repente, ouvi chamar meu nome. Uma voz desconhecida murmurou: que acontecerá se seu pai morrer? Eu não amava mais meu pai, desde que ele começara a maltratar minha mãe. Já não amava propriamente ninguém, só me prendia a alguns que eram bons para mim. Amor sem intuito natural existe quase só nas almas que vivem em estado de graça. Nele eu não vivia. Respondi assim ao misterioso interlocutor. Com certeza, ele não morre. Após breve intervalo, ouvi a mesma bem compreendida pergunta, sem me incomodar de saber de onde provinha. Qual que? Ele não está morrendo. Escapou-me casmurra. Pela 3ª vez, fui interrogada. Que acontecerá se teu pai morrer? De relance, me surgiu no espírito como meu pai frequentes vezes voltava para casa meio bêbado, ralhando e brigando com a mamãe, enquanto ele nos envergonhava perante os vizinhos e conhecidos. Gritei então, embirrada. Pois não, é quanto merece, que morra. Depois tudo ficou quieto. Na manhã seguinte, quando a mamãe foi arrumar o quarto de papai, encontrou a porta fechada. Ao meio-dia, abriram-na à força. Papai encontrava-se meio vestido em cima da cama, morto, um cadáver. Ao procurar cerveja na adega, deve-se ter resfriado. Desde muito estava adoentado. Marta cá, e tu me fizeste ingressar na associação das moças. Nunca te escondi que achava as instruções das 2 diretoras das senhoras X as vigaristas. Achava os jogos bastante divertidos. Conforme sabes, cheguei em breve a sustentar nelas papel preponderante. Isso era o que me lisonjeava. Também as excursões me agradavam. Deixei-me até levar algumas vezes a confessar-me e a comungar. Propriamente, não tinha nada para confessar. Pensamentos e sentimentos comigo não estavam em conta. Para as coisas piores, eu não estava madura ainda. Admoestaste-me um dia: Anne, se não rezares mais, perder-te-ás. Eu rezava realmente muito pouco, e também só contrariada de má vontade. Tinhas tu, sem dúvidas, razão. Todos os que estão no inferno ardem, não rezaram ou não rezaram bastante. A oração é o primeiro passo para Deus, sempre decisivo. Mormente a oração para aquela que é a Mãe de Cristo, cujo nome não nos é lícito pronunciar. A devoção a ela arranca ao demônio inúmeras almas que os pecados lhe teriam infalivelmente atirado às mãos. Furiosa continuo por ser forçada. Rezar é o mais fácil que se pode fazer na terra. Justamente a esse facilismo Deus ligou a salvação. A quem reza com assiduidade
Deus dá paulatinamente tanta luz e fortalece-o tanto que o mais afogado bode de pecador se pode definitivamente levantar pela oração, ainda que esteja submerso na lama até o pescoço. Nos últimos anos da vida, eu deveras não rezava mais, e assim me privava das graças, sem as quais ninguém se pode salvar. Aqui não recebemos mais graça alguma. Mesmo que a recebêssemos, com escárnio a rejeitaríamos. Todas as vacilações da existência terrestre acabaram no além. Na vida terrena, pode o homem passar do estado de pecado para o estado de graça. Da graça pode cair no pecado. Frequentes vezes caí por fraqueza, raramente por maldade. Com a morte, terminou essa inconstância do sim e do não, caindo e levantando-se. Pela morte, cada um entra no seu estado final, fixo e inalterável. À medida que avança a idade, torna-se menores os saltos. É verdade que até a morte a gente se pode converter a Deus ou virar-lhes as costas. No morrer se decide o homem, entretanto, com as últimas trêmuras da vontade, maquinalmente tal como se acostumara na vida. Bom ou mau hábito, tornou-se uma segunda natureza. Esta o arrasta no derradeiro momento, assim também arrastou a mim. Anos inteiros eu viver afastada de Deus. Consequentemente, decidi-me no último chamado da graça contra Deus. Não que o haver pecado muitas vezes me fosse uma fatalidade, mas porque eu não me queria mais levantar. Repetidas vezes me admoestastes a assistir à pregação e a ler livros devotos. Eu escutava-me regularmente com a falta de tempo. Havia eu de aumentar ainda mais minha incerteza íntima? Cumpre-me, aliás, afirmar. Quando chegou a esse ponto crítico, pouco antes de minha saída da Associação das Moças, ter-me-ia sido muito difícil enveredar por outro caminho. Sentia-me insegura e infeliz. Diante da minha conversão, levantou-se um paredão. Deves tê-lo despercebido. Tu o tinhas imaginado tão fácil quando uma vez me disseste: faz, pois, uma boa confissão, Anne, e tudo ficará bem. Eu suspeitava que assim fosse, mas o mundo, o demônio e a carne já me segurava nas suas garras. Na atuação do demônio, eu não acreditava nunca. Agora atesto que, a pessoas como eu então era, o demônio o influencia poderosamente. Só muitas orações alheias e minhas próprias, juntamente com sacrifícios e sofrimentos, teriam conseguido arrancar-me dele. E isso deveras só paulatinamente, poucos possessos acorporalmente, porém tanto mais é inúmeros interiormente possessos. O demônio não pode tirar o livre-arbítrio àquele que se entregam à sua influência. Contudo, como castigo de sua apostasia quase total de Deus, este permite que o mal nele se aninhe. Odeio também o demônio. Todavia gosto dele, porque ele procura perder-vos. Ele e seus auxiliares, os anjos caídos, com ele desde os princípios do tempo. Miríades vagueiam pela terra, inúmeros como enxames de moscas, sem que sejam suspeitados. A nós, homens réprobos, não nos incumbe de vos tentar. Isso cabe aos espíritos caídos. Aumentam, sim, ainda mais os seus tormentos toda vez que arrastam uma alma humana ao inferno. Mas de que não é capaz o ódio? Ainda que eu andasse por veredas tortuosas, Deus me procurava. Eu preparava o caminho à graça, por serviço de caridade natural, que por inclinação de minha índole, não raras vezes prestava.
Às vezes, atraía-me Deus para uma igreja. Lá eu sentia certa nostalgia. Quando cuidava da minha mãe doente, apesar do meu trabalho no escritório durante o dia e sacrificar-me realmente um tanto, atuavam sobre mim poderosamente essas atrações de Deus. Uma vez fui na capela do hospital, aonde me levaste no tempo livre de meio-dia. Fiquei tão impressionada que me encontrei a um passo apenas para minha conversão. Eu chorava. Em seguida, porém, vinha o prazer do mundo derramar-se como uma torrente sobre a graça. Os espinhos afogaram o trigo, com a explicação de que a religião é sentimentalismo, conforme sempre se dizia no escritório. Lancei também essa graça, como outras, debaixo da mesa. Repreendeste-me um dia que, em vez de genuflexão, fiz numa igreja uma ligeira inclinação da cabeça. Tomaste isso como preguiça e não parecias suspeitar de que já não acreditava mais na presença de Cristo no sacramento. Agora creio nela, porém só naturalmente, como se acredita em tempestade, cujos sinais e efeitos se percebem. Nesse interim, havia-me arranjado eu próprio uma religião. Agradou-me a opinião generalizada no escritório de que após a morte, a alma voltaria para este mundo em outro ser e passaria por outros e mais outros seres, numa sucessão sem fim. Com isso, liquidei o angustiante problema do além e imaginava tê-lo tornado inofensivo. Ah, por que não me lembraste da parábola do gozador rico e do pobre Lázaro, em que o narrador, Cristo, imediatamente após a morte, mandou um para o inferno e outro para o paraíso? Mas o que terias conseguido? Nada mais do que com tuas demais palavras beatas. Aos poucos eu própria arranjei um Deus, bem privilegiado para se chamar de Deus, de mim bastante longe para não me obrigar a relações com ele, asas confuso para se transformar à vontade e sem mudar de religião, num Deus panteísta ou até tornar-me orgulhosa deísta. Esse Deus não tinha um céu para me galardoar, nem um inferno para me amedrontar. Deixei-o em paz. Nisso consistia a minha adoração a ele. No que se ama, se acredita-se facilmente. No curso dos anos tinha-me eu asas persuadido a minha religião. Vivia-se bem com ela, sem que ela me incomodasse. Só uma coisa me teria quebrado a nuca, uma dor profunda, prolongada. Mas este sofrimento não veio. Compreende agora? A quem Deus ama, Ele castiga? Era um dia de verão em julho, quando a Associação das Moças organizava uma excursão para A. Gostava eu, sim, das excursões, mas não das beatas anexas. Outra imagem diferente de Nossa Senhora das Graças de A estava desde pouco no alto do meu coração. O Granfino, Max N., do armazém ao lado. Pouco antes conversávamos divertidamente algumas vezes. Convidaram-me nesta ocasião para fazermos uma excursão naquele mesmo domingo. A outra com quem acostumava andar estava no hospital. Reparara assim que eu tinha deitado um olhar sobre ele, mas eu não pensava ainda em casar-me com ele. Era rico, porém amável demais para com muitas e quaisquer mocinhas. Até então eu queria um homem que me pertencesse exclusivamente, como única mulher. Certa distância sempre me era própria. Isso é verdade, com toda a sua indiferença religiosa, Anne tinha algo de nobre em seu ser. Espanto-me de que também pessoas honestas possam cair no inferno, se são assas desonestas para fugirem do encontro com Deus. Nessa excursão, Max cumulou-me de todas as amabilidades. Conversações de beatas é que não tivemos como vocês.
No outro dia no escritório, repreendeu-me porque não vos acompanhei até a. Contei-te os meus divertimentos domingueiros. Tua primeira pergunta foi: estiveste na missa? Louca! Como podia assistir à missa desde que combinamos a saída para 6 horas? Lembraste? Ainda que juntei excitada. O bom Deus não é tão mesquinho como os vossos padrecos. Agora cumpre-me confessar-te que, apesar de sua infinita bondade, Deus toma tudo mais a sério do que os padres. Após esse primeiro passeio com Max, assisti mais uma só vez à vossa reunião. Na solenidade de Natal, certas coisas me atraíam, mas interiormente já estava apartada de vós. Cinemas, bailes e excursões seguiam-se. Brigávamos às vezes, Max e eu, mas eu sabia prendê-lo sempre a mim. Muito desagradável me foi a rival que, de volta do hospital, se comportava como furiosa. Propriamente a meu favor, minha calma distinta causou grande impressão a Max e obrigou-lhe, afinal, a decisão de me preferir. Eu sabia denegri-la, rebaixá-la, falando com calma, por favor, realidades objetivas, por dentro, atirando peçonhas. Semelhantes sentimentos e insinuações conduzem rapidamente ao inferno. São diabólicos no verdadeiro sentido da palavra. Por que te conto isso? Para constar como fiquei definitivamente livre de Deus. Para esse afastamento, não foi preciso que eu chegasse com Max muitas vezes às últimas familiaridades. Compreendi que me rebaixaria aos seus olhos se me deixasse esvaziar antes do tempo. Por isso me retinha vedada. Realmente estava eu sempre pronta para tudo que achava útil. Cumpria-me conquistar Max. Para isso, nada achava caro demais. Amamo-nos aos poucos, pois que ambos possuíamos valiosas qualidades que podíamos apreciar mutuamente. Fui talentosa e tornei-me hábil e conversadora. Cheguei assim a prender Max nas mãos, segura de que possuía sozinha, pelo menos nos últimos meses antes do casamento. Nisso consistia a minha apostasia de Deus, em fazer uma criatura o meu Deus. Em coisa alguma pode isso realizar-se tão plenamente como entre pessoas de diferente sexo, se o amor se afoga na matéria. Isso torna-se seu encanto, seu agulhão e seu veneno. A adoração que eu me prestava a Max tornou-se-me uma religião viva. Era no tempo quando, no escritório, tão vulneravelmente, eu caí em cima das corridas à igreja, dos padrecos, dos murmurejos de rosários e das demais bugigangas. Empenhaste mais ou menos inteligentemente em proteger tudo isso, aparentemente sem suspeitares de que para mim, em última análise, não se tratava dessas coisas, mas propriamente de ponto de apoio contra a minha consciência que eu estava procurando. Dele eu precisava ainda, para justificar racionalmente a minha apostasia. No fundo eu vivia revoltada contra Deus. Tu não percebias isso. Sempre me consideravas ainda católica. Com tal, queria eu também ser chamada, até mesmo pagava contribuição para a igreja. Certa reserva não me podia fazer mal, pensava eu. Por mim, certas que às vezes fossem tuas respostas, de mim ressaltavam porque tu não devias ter razão. Em face dessas nossas relações entreacordadas, a dor da nossa separação era pequena, quando meu casamento nos distanciou. Além do meu casamento, confessei-me e comunguei mais essa vez. Era uma formalidade. Meu homem pensava como eu. De resto, por que não haveríamos de satisfazê-la? Cumprimos-la como qualquer outra formalidade. Vós o chamais indigno. Após aquela indigna comunhão, eu tinha mais sossego de consciência. Era essa a última.
Nossa vida matrimonial decorria, em geral, em boa harmonia. Em quase todos os pontos tínhamos a mesma opinião. Também nisso, não nos queríamos impor encargos de filhos. No fundo, meu marido desejava ter um naturalmente, não mais. Eu soube arrancar-lhe finalmente essa ideia. Eu gostava mais de vestidos e de 13 mobílias finas, de tertúlias de chá, de passeios de automóvel e de semelhantes divertimentos. Era um ano de prazeres terrenos entre o meu casamento e a minha repentina morte. Cada domingo passeávamos de automóvel ou visitávamos parentes de meu esposo. De minha mãe, eu me envergonhava então. Essas nadavam bem como nós, na superfície da existência. Interiormente, porém, nunca me sentia deveras feliz. Algo roía-me sempre na alma. Eu desejava que pela morte, a qual sem dúvida havia de demorar muito tempo ainda, tudo acabasse. Mas é como em criança, eu ouvi uma vez falar em sermão que Deus recompensa já neste mundo o bem que alguém pratica. Se não, pode recompensá-lo no outro mundo, falo na terra. Sem o esperar, recebi uma herança da tia Lotte. Meu marido teve a sorte de ver seu salário consideravelmente aumentado. Assim, pude instalar mimosamente a nossa casa nova. Minha religião estava nas últimas, como um vislumbre no acaso no firmamento longínquo. Os bares e cafés nas cidades e os restaurantes por onde passávamos nas viagens não nos aproximaram de Deus. Todos os que lá frequentavam viviam como nós, de fora para dentro, não de dentro para fora. Visitando uma célebre catedral nas viagens de férias, procurávamos deleitar-nos com os valores artísticos de obras-primas. O super-religioso que irradiam mormente as da Idade Média, eu sabia neutralizá-lo, escandalizando-me em qualquer circunstância da visita. Assim, o irmão Leio que nos conduzia, eu criticava o comércio de piedosos monges que fabricavam e vendiam licor. Criticava as eternas badaladas de sino chamando para igrejas, onde tratava apenas de dinheiro. Assim, eu conseguia afastar de mim a graça cada vez que me batia à porta. Mormente deixava meu mau humor derramar-se livremente sobre tudo que tratava de antigas representações do inferno em livros, cemitérios e outros lugares onde se viam demônios fritarem as almas em fogo vermelho ou amarelo e seus sócios de cauda comprida trazerem-lhe mais e mais vítimas. Clara, o inferno pode ser mal desenhado, porém nunca ser exagerado. Sobretudo, escarnecia eu sempre do fogo do inferno. Lembraste como numa conversa sobre isso, eu te meti um fósforo aceso debaixo do nariz burlando. É assim que cheira. Tu apagaste tão logo a chama. Aqui ninguém a extingue. Digo-te mais, o fogo de que fala a Bíblia não significa tormento de consciência. Fogo significa fogo. Cumpre entendê-lo em sentido real, quando aquele declarou: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Literalmente. Como pode o espírito ser tocado pelo fogo material? Perguntas. Como então pode na terra a tua alma sofrer segurando o teu dedo na chama? Tua alma também não se queima, mas que dor tem de atuar o homem todo. Semelhantemente, estamos nós aqui presos ao fogo em nosso ser e em nossas faculdades. Nossa alma fica privada do seu voo natural. Não podemos pensar nem querer o que queremos. Não procures esclarecer o mistério contrário às leis da natureza material. O fogo do inferno queima sem consumir. O nosso maior tormento consiste em que sabemos exatamente que nunca veremos Deus. Quanto pode torturar o que na terra nos era indiferente? Enquanto a faca está em cima da mesa, deixa-te fria. Vês o frio, porém não sentes. Mas entra a faca na carne e gritarás de dor. Agora sentimos a perda de Deus. Antes só a vimos.
Todas as almas não sofrem igualmente. Quanto mais frívolo, maldoso e dedicado alguém foi no pecado, tanto mais lhe pesa a perda de Deus, e tanto mais torturado se sente pela criatura abusada. Os católicos condenados sofrem mais do que os de outra crença, porque receberam e desaproveitaram, em geral, muita luz e mais graças. Quem sabia mais, sofre mais do que aquele que menos conhecimento tinha. Quem pecou por maldade, sofre mais do que aquele que caiu por fraqueza, mas nenhum sofre mais do que mereceu. Oxalá isso não fosse verdade, para que eu tivesse motivo para odiar. Tu me disseste um dia, ninguém cai no inferno sem que o saiba. Foi isso revelado a uma santa. Ria eu disso, no entanto, me entrincheirava atrás dessa reflexão. Nesse caso, me ficaria suficiente tempo para me converter. Assim, eu pensava no íntimo. O enunciado calha antes do meu fim repentino. De certo, não conhecia o inferno tal qual é. Nenhum ente humano o conhece, mas eu estava exatamente inteirada disso. Se tu morreres, entrarás na eternidade como revoltada contra Deus. Suportarás as consequências. Conforme declarei já, não voltei atrás, mas perseverei na mesma direção, arrastada pelo costume, como que os homens agem tanto mais calculada e irregularmente, quanto mais velhos ficam. Minha morte ocorreu do modo seguinte: há uma semana. Falo de acordo com vossa contagem, porque, calculada pelas dores, eu poderia já estar dentro no inferno havia 10 anos. Faz, pois, uma semana que meu marido e eu fizemos, num domingo, uma excursão que foi a última para mim. Radiante despontar o dia, eu sentia-me bem, como raras vezes. Perpassou-me, porém, um sinistro pressentimento. Inesperadamente, na viagem de volta, meu marido, que vinha guiando o carro, e eu ficamos ofuscada pela luz de um automóvel que vinha em sentido contrário e com grande velocidade. Meu marido perdeu a direção. Jesus! Estremeci, não como oração, mas como grito. Senti uma dor esmagadora por compressão, uma bagatela em comparação com o tormento atual. Perdi então os sentidos. Estranho, naquela manhã mesma, nascera-me inexplicavelmente a ideia: poderias, enfim, mais uma vez ir à missa. Soava-me como uma súplica, claro e decidido. Meu não. Cortou o fio da ideia. Com isso devo acabar definitivamente. Tome sobre mim todas as consequências. Agora as suporto. O que aconteceu após a minha morte, tu conheces. A sorte do meu marido, de minha mãe, do meu cadáver e enterro. Tudo te é conhecido, até nos pormenores, como sei por uma intuição natural que todos nós temos. Do mais que acontece no mundo, só temos um conhecimento confuso, mas o que nós tocamos de perto conhecemos. Assim, conheço também teu paradeiro. Acordei das trevas no momento da minha morte. Vi-me de repente envolvida de luz ofuscante. Era no mesmo lugar onde estava o meu cadáver. Aconteceu como em um teatro, quando de repente apagam as luzes, a cortina é ruidosamente removida e aparece a cena tragicamente iluminada. A cena da minha vida, como num espelho, assim eu vi minha alma. Vi as graças pisadas aos pés, desde a juventude até o último não dado a Deus. Apossou-me de mim uma impressão como de assassino levado ao tribunal à frente da sua vítima inanimada. Arrepender-me? Nunca. Envergonhar-me? Jamais. Entretanto, nem me era possível permanecer na vista de Deus, negado e reprovado por mim. Restava-me uma só coisa: a fuga. Assim como Caim fugiu do cadáver de Abel, assim minha alma se atirou longe desse aspecto horrível. Esse era o juízo particular. O invisível juiz falou: afasta-te. Logo caiu minha alma, com uma sombra sulfúrica, no lugar do tormento eterno. Assim finalizou a carta de Anne sobre o inferno.
As últimas palavras eram quase ilegíveis, tão tortas estavam as letras. Quando eu acabara de ler a última palavra, a carta toda virou cinza. Que é que lá ouço? Porque entre os duros acentos das linhas que eu imaginava ter lido, ressoou o doce som de sino. Acordei de vez. Achei-me ainda deitada no meu quarto. A luz matinal da aurora penetrava nele. Da igreja paroquial vinham as badaladas das ave-marias. Pois tudo era apenas um sonho? Nunca eu sentira na saudação angélica tanto consolo como após esse sonho. Pausadamente, fui rezando as 3 ave-marias. Tornou-se-me então claro, claríssimo. A ela cumpre assegurar-te a bendita Mãe do Senhor. Venerar a Maria filialmente, se não quiseres ter a mesma sorte que te contou, ainda que em sonho, uma alma que jamais verá a Deus. Espantada e tremendo ainda pela visão noturna, levantei-me, vesti-me depressa e fugi para a capela da casa. O coração palpitava-me violenta e descompassadamente. Os hóspedes, ajoelhados mais perto de mim, olhavam-me preocupados. Talvez pensasse que, por haver eu corrido escada abaixo, estivesse tão excitada e vermelha. Uma bondosa dama de Budapeste, grande e sofredora, franzina como uma criança, míope, todavia fervorosa no serviço de Deus e de longo alcance espiritual, disse-me à tarde no jardim: Senhorita, Nosso Senhor não quer ser servido no expresso. Mas ela percebia então que outra coisa me havia excitado e ainda me preocupava. Ajuntou bondosamente: Nada te deve angustiar. Conheces o aviso de Santa Teresa? Nada te deves alarmar. Tudo passa. Quem possui Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Quando sussurrava isso mesmo, sem qualquer tom de mestra, parecia-me ler na minha alma: Deus só basta. Sim, Ele há de me bastar, neste e no outro mundo. Quero ali possuí-lo um dia, por mais sacrifício que aqui eu tenha ainda de fazer para vencer. Não quero cair no inferno.